a esse projeto perfeito se desejarmos viver em plenitude. Mas por que será que muitas pessoas não vivem em padrão? Porque não conhecem a essência, não conhecem as coisas. Deus falou: façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. E tem gente que não quer voltar ao plano, ao projeto original da criação. Porque requer uma decisão. Qual decisão? De seguir ao Criador, de sair dessa vida que você nasceu, cresceu, vivendo. Porque no início a gente aprende um montão de coisa. Quando a gente está num berço evangélico, a gente vai crescer, vai nascer, vai crescer e vai aprender dentro do caminho de Deus. Mas quando você não tem esse berço evangélico, você cresce no meio de um povo que faz festas, que bebem, que vão para pradas, que fazem um montão de coisas, que discutem, brigam constantemente. Essa, para nós, é a nossa criação. Mas, de fato, a verdadeira criação, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. É o plano de Deus para todos nós. E isso significa que devemos viver alinhadas a esse projeto perfeito. Se desejarmos viver em plenitude. Mas por que será que algumas pessoas não vivem nesse padrão? A resposta é para que para chegar a esse lugar de identidade restaurada, é preciso fazer o caminho de volta ao plano original da criação. Isso requer uma ação. Toda a distorção da nossa identidade começou no Éden, quando Eva aceitou dar ouvido à serpente, experimentar do fruto proibido. Ela fez uma escolha que mudou para o destino de toda a humanidade. Olha isso. E pensando na motivação de Eva, vejo a desobediência como uma consequência. É, verdade. Mas uma causa foi algo muito mais profundo. O descontentamento e o desejo de ser mais do que foi planejado. A de confiança de Deus já tinha dado o suficiente. Afinal, Deus havia comunicado a eles que poderiam comer de todas as frutas do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ali você iria escolher qual o caminho a seguir. Ali pronto, começou. Do bem e do mal. E hoje nós temos que escolher o que queremos entre o bem e o mal. Mas o problema não termina aí. Não termina, verdade. A Bíblia
que, ao ser questionado, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. E essa raiz de vitimismo instalada em nossa essência, corrompida até hoje. A gente sempre vai querer culpar alguém do que a gente está vivendo hoje. Mas fulano fez isso, isso, isso e isso. E aí acaba você agarrando essa situação e não querendo viver algo novo. Mas se eu estou aqui por conta da minha mãe e do meu pai, porque se eu estou por conta da minha tia, do meu irmão, do meu primo, do meu tio, vitimismo. Eu não quero nenhum raiz de amargura. Eu não quero nenhuma raiz de sentimento ruim que me possa impedir de viver o extraordinário de Deus, de viver a totalidade da promessa, de viver algo extraordinário com o Rei. Eu não vou colocar isso como até mesmo desculpa para que eu possa viver algo novo. Eu quero arrancar de mim essa situação. Eu não quero mais viver isso. Não quero, porque se eu começar a viver essas coisas, eu vou tardar na minha vida sonhos, eu vou tardar na minha vida projetos de Deus. Eu mesma vou fazer isso. Quando as pessoas falam de resiliência, fala de mudança. Fala que às vezes que você cair, você vai se levantar. Essa é uma capacidade que nós temos de se levantar várias vezes frente às dificuldades ao longo da vida. Ninguém vai poder tirar isso de nós. Nós vamos iniciar sempre alguma coisa. E a gente tem que ter isso na nossa vida. A palavra resiliência espiritual. Podemos defini-la como a capacidade de cair e se levantar várias vezes frente às dificuldades ao longo da vida. Tem gente que para e fica ali aferrada em situações, isso é vitimismo. Mas a gente às vezes não quer entender isso. Às vezes a gente não quer. É muito complicado. Mas nós temos que seguir, mulheres. Então disse Adão: é que me deste por companheira? Me deu a árvore e eu comi. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi isso. Um culpando o outro, ao invés de falar que ele mesmo comeu porque ele quis, ela mesma comeu porque era curiosa, que queria viver algo novo e que tá. Gente, olhar, na verdade, nós temos que olhar o que nós estamos querendo para nós, independentemente de nossa volta. E o vitimismo é isso. Ele faz você procurar sempre um culpado por tudo que está acontecendo com você. E que às vezes você foi o culpado. E que não pode. Você tem que seguir em frente. Olha a palavra resiliência. Cair aqui, eu vou me levantar.
Eu não vou culpar as pessoas do que aconteceu comigo. Não, eu quero seguir adiante. Então, nós temos que ter cuidado, porque Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Temos que ter cuidado com isso. Eu vou estar sempre, né? O mesmo é um lugar de inércia. A vítima não transforma nada. Fica esperando um culpado para validar a sua falta de atitude. Cara, não está bem, vamos partir para outra. Vamos mudar. Muda, nada muda aqui, vamos mudar nós. Vamos entender em nome de Jesus que muitas das vezes é porque nós nos paralisamos. E não podemos estar nisso. Ah, eu fui traída? Teve adultério? Ah, eu fui traída pela uma amiga? Já doeu muito, mas ó, levanta. Vamos seguir em frente. Eu não vou ficar estagnada, paralisada naquilo, porque aquilo ali fere. E sempre eu vou ficar falando a mesma coisa. Não, eu quero ser liberta, porque isso causa sintomas. E os sintomas geralmente são prejudiciais à nossa saúde emocional e física. Dores, foi comprovada cientificamente, dores no seu corpo que é por conta da rigidez que você trata a sua emoção, por falta de liberar perdão, por falta de você conseguir controlar, não conseguir controlar essa situação. Por isso você tem várias dores pelo corpo. Foi constatado cientificamente. A fibromialgia não tem cura. Tem. Porque a fibromialgia está ligada às emoções. E as emoções não tratadas vai dar feridas, vai dar a dor pelo corpo inteiro. Mas que nós precisamos tratar a raiz. Tem gente que quer tratar só a causa. Pá, nossa, isso aqui enche de remédio que diz, eles titularam antidepressivos, ansiolíticos, vai. Mas isso tudo é mentira. Mentira. Porque as feridas emocionais, elas são ligadas ao seu cérebro, ao pensamento. O que você pensa em você mesmo? Quem é você? Qual é a sua idade? Tudo isso é falado no momento terapêutico. Por que, irmãs, que às vezes é muito caro sessões de terapias? Porque a gente estuda, porque a gente tem que pagar para receber materiais. A gente estuda, às vezes eu fico durante a gente estudando, eu estou num processo de outros estudos na escola. Então eu tenho que tirar um tempo para poder estudar. Eu tenho relatórios para fazer, vários questionamentos, tenho questionário, eu tenho várias coisas. Para quê? Para quando chego aqui, poder apresentar para todas aquelas que têm necessidades, porque tem profissionais entregar. Eu tenho que entregar. Eu tenho que mostrar para vocês cura. Mas se não tratar isso, nós começamos lá já com o perdão.
E agora que a gente está aqui, nessa parte, nessa imersão, né? Porque nós estamos mergulhando, isso significa uma imersão, nós estamos nos entregando nesse momento, mas começamos com o perdão. Depois a gente começou outra com aqui. O que a gente fez semana passada? Qual foi o que a gente assunto? Crença limitantes. Quantas pessoas estão com crenças limitantes? Quantas pessoas precisam de liberar perdão? Quantas pessoas estão vivendo um vitimismo, uma autorresponsabilidade de muitas coisas, mas o vitimismo está operando? Tudo isso faz parte do material estudado, que nós temos que estudar. Paz do Senhor, pastor, irmã Ângela, Tayane, Lúcia, Elismar, Tayane. A gente tem conta que está acontecendo a raiz